Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, versão NVT. Vamos dar uma olhada em como está esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Temos um estudo aqui dele. Diz o seguinte: e não nos deixei cair em tentação, ou e guarda-nos de sermos provados. Assim como aconteceu com Jesus no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, a tentação prova o caráter do discípulo. Jesus exorta que oremos para que Deus nos capacite a resistir à provação. Ver capítulo 26, versículo 41, Salmos capítulo 141, versículo 4. Do mal ou do maligno. A leitura adotada pela NVT refere-se ao pecado em geral. A leitura alternativa refere-se a Satanás, o tentador. Ver Tiago capítulo 1, versículo 13. Alguns manuscritos acrescentam, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia é um acréscimo posterior, provavelmente com base em 1 Coríntios capítulo 29, do versículo 11 ao 13, que visava adequar a oração à liturgia. Aí. Vamos dar uma olhada, então, agora, em como está esse estudo na Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Aqui. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Entre colchetes aqui, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta veio. Eita que o estudo é grande, gente. Ai, fiquei feliz, né? Que às vezes quando não vem estudo a gente fica meio chateado. Deixa eu ver se dá leitura. Eu vou dar um zoom um pouco maior, porque a letra aqui é bem pequena, tá? Aí. Aqui, né? Estudo do capítulo 6, versículo 13. A sexta e última petição aborda a luta dos discípulos contra o pecado e o mal. Não nos deixe cair em tentação. A palavra traduzida por tentação, de grego peirasmos, pode indicar tentação ou provação. Veja as notas no capítulo 4, versículo 1 e em Tiago, capítulo 1, versículo 13. O significado aqui, muito provavelmente, carrega o sentido de permitir que sejamos poupados das circunstâncias difíceis a nos tentar ao pecado, conforme Mateus capítulo 26, versículo 41. Embora nunca tente diretamente os crentes, Tiago capítulo 1, versículo 13, Deus, por vez, os conduz a situações nas quais os prova, conforme Mateus capítulo 4, versículo 1. Também Jó 1 e 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 6 e capítulo 4, versículo 12. Na verdade, provações e dificuldades sobreviverão inevitavelmente à vida dos crentes, e eles devem ter por motivo de grande alegria, conforme Tiago capítulo 1, versículo 2. O fato de passarem por provações, pois são fortalecidos por elas. Tiago capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Aqui. No entanto, os crentes nunca devem orar para serem levados a tais situações, e sim para serem livrados delas, pois dificuldade e tentação dificultam a obediência e, por vez, resultam em pecado. Os crentes devem orar para serem livrados da tentação, conforme Mateus capítulo 26, versículo 41, Lucas capítulo 26, do versículo 40 e o 46, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, e guiados nas veredas da justiça, como em Salmos, capítulo 23, versículo 13. Gente, eu preciso parar para tomar água. Só um minuto. Livrai-nos do mal. A expressão traduzida por mal, do grego touponerou, pode significar mal ou maligno, Satanás. A melhor
proteção contra o pecado e a tentação é voltar-se para Deus e depender da sua direção. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nota no rodapé em Ara. É evidentemente uma adição posterior de escribas, visto que todos os mais antigos e confiáveis manuscritos gregos não possuem essas palavras, razão pela qual são omitidas das traduções mais modernas. Contudo, não há nada teologicamente incorreto quanto a essa redação, conforme 1 Coríntios capítulo 29, 11, 13. Nem é incorreto incluir essas palavras em orações públicas. Então, essa já veio com esse manuscrito. Vamos ver agora. Na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí, vamos ver se nós temos o estudo. Aqui, temos um estudo. Eita, bem pequeno, inclusive. Mateus capítulo 6, versículo 3, o estudo diz assim: Não nos deixe cair em tentação. Deus nunca tenta ninguém. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Portanto, a frase provavelmente quer dizer: Não nos deixe sucumbir à tentação do mal. Também poderia ser traduzido como do maligno. Essa foi... Então, vamos dar uma olhada agora na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão Ara. Vamos ver como está escrito nela a versão. Aqui. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, entre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha colchetes. Nós temos um pequeno estudo referente a esse versículo que diz assim: Não nos deixe cair em tentação. Os perdoados oram dessa forma porque confiam em Deus e desconfiam de si mesmos. O Pai pode nos testar, conforme o capítulo 4, versículo 1, e em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Mas não permitirá que sejamos tentados além da nossa capacidade, como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, e Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13. Isso aí. Agora vamos dar uma olhada em como está na Bíblia King James 1611 com estudos Holman da editora BV Books, versão BKJ 1611. Tá? Eu tô rindo porque quem tem acompanhado aqui, se você acompanhou todos os vídeos, você vai entender por quê. Ai, não vou dar spoiler, você vai ter que assistir os anteriores. Vamos ver. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente! Aqui, ó. Não temos um estudo para esse versículo. Tá? Não temos um estudo para esse versículo. Então, esse foi o estudo de hoje. Bora meditar na palavra, fazer o devocional. Eu tô atrasada hoje com o conteúdo, é 00:25, mas eu oro por vocês. Vou desligar aqui, vou orar e vou fazer o devocional, orando para que vocês fiquem bem, né, nessa sexta-feira, que Deus esteja com vocês e que vocês estejam sensíveis a ouvir o Espírito Santo, né, e que seja um dia abençoado na graça e no amor dele. Bora? Que o Pai tá on.